Abra sua Bíblia em Lucas 14. Eu quero lembrar para vocês algumas coisas. Eu nunca fui o melhor no futebol, nunca joguei bem futebol, jogo até hoje, mas nunca fui bom. Mas eu sempre estava no time. Sabe aquele cara que não é muito bom? Já aconteceu contigo? Você não ser tão bom, mas você sempre está no time? Tem dois motivos para você sempre estar no time. Ou você era o dono da bola, e aí se você não entrasse, ninguém jogava, tu levava a bola para casa. Ou porque você sempre estava ali disponível, você está sempre ali. Você fala assim, chama aí, está sempre aqui. Eu comecei a perceber que quem sempre está no lugar acaba sendo chamado para aquilo que nem merecia ser chamado. Você vê, por exemplo, a convocação da Copa do Mundo. Esse ano tem Copa do Mundo. Vai estar lá os 22 melhores do Brasil? Sim ou não? Depende, mas provavelmente não. Porque um que você acha muito bom pode estar machucado, por exemplo. E aí, quando ele está machucado, ele não pode ser convocado. Sim ou não? Ele não está disponível. Ele é muito bom, mas não pode ser convocado. Ele não está disponível, ele está machucado. Tem outros que têm problema com o clube. Esses dias eu estava atendendo um amigo que é da seleção brasileira e ele falou, Tiago, ora para eu trocar de clube, porque se eu ficar sem clube durante a convocação, eles não podem me chamar. Então, para eu ser convocado, não basta eu ser bom, não basta eu estar na mente do treinador, eu tenho que ter um clube. Só para você ver que não importa o quanto você se prepare, se esforce para chegar no topo, quando chega lá tem outros tipos de dificuldade, que às vezes te impedem de estar disponível no momento que você mais precisa. Quem está entendendo? O momento que mais precisa. E a disponibilidade é uma coisa tão interessante que quase tudo da nossa vida depende disso. Por exemplo, quantas amizades que eu queria muito que permanecessem na minha vida não foram possíveis porque a pessoa não estava mais disponível. Pensa comigo, você começa a fazer uma amizade aqui na igreja, aí fica muito intenso, começa a sair junto, conversar, vocês têm os mesmos valores e tal, começa a ficar amigos, as famílias ficam amigos, mas você chama uma vez para sair para comer pizza, não vai. Aí você fala, normal, ele tem os compromissos dele. Aí você chama para ir no aniversário do teu filho, não vai. Aí você chama, então vou chamar para uma oração, às vezes aqui tem que ser uma coisa mais pentecostal para ele vir. Vamos orar essa madrugada, ele não vai. Chega um tempo que a indisponibilidade dessa pessoa arranha a amizade e acaba, sim ou não? Você conseguiria ser amigo de uma pessoa indisponível? Vamos para o casamento agora. Oi, amor. Boa noite. É hoje, né? Hoje não posso. Só uma riu lá atrás, só uma entendeu. Falou, entendi. A irmã pegou lá atrás, entendeu tudo. E aí um dia indisponível é uma coisa, 2 anos indisponível, acaba o casamento. Porque tudo que vai durar tem a ver com disponibilidade. Você pode até não ser o melhor, mas por estar disponível você pode ser convocado. Você pode até não ser o mais espiritual, o mais ungidão, mas por estar disponível você pode ser ordenado. Sim ou não? Você pode não ser o melhor amigo do mundo, mas você pode ter o melhor amigo do mundo porque estava disponível na hora que ele precisava. A disponibilidade faz coisas que a nossa capacidade não consegue fazer, anote isso. A nossa disponibilidade faz coisas que a nossa capacidade não consegue fazer. Quer ver um exemplo? Samuel, o profeta Samuel era uma criança quando escutou pela primeira vez essa voz. Samuel. Ele sem saber o que era, a Bíblia diz que ele era uma criança. Uma criança é capacitada para alguma coisa? A criança é capacitada para montar uma família? A criança é capacitada para tocar uma empresa? Sim ou não, gente? A criança pode ter até dom espiritual, mas é capacitada para tocar um ministério, para tocar uma igreja? Não. Então Samuel não era capacitado, até porque ele era uma criança. Aí ele escuta,
Samuel, ele acha que é o profeta Eli, levanta da cama, vai lá no profeta Eli, ele fala, não fui eu. Ele volta, escuta de novo, Samuel, volta, você me chamou? Não. Na terceira vez que ele escuta a voz, ele percebe que pode ser uma experiência espiritual, pode ser Deus e fala, da próxima vez você fala Senhor, porque o teu servo ouve. Teu servo está disponível. Eu não estou preparado, mas estou disponível. Fala para o irmão que está do seu lado. Não está preparado, mas está disponível. Aí você começa a ter uma chance que ninguém tem. Porque você pode não estar ainda no lugar onde Deus preparou para você. Você pode não estar no nível de preparação que Deus tem para você. Mas se está disponível, as coisas já começam a acontecer. E muitas portas também são fechadas quando não estamos disponíveis. Eu lembro que eu estava morando nos Estados Unidos e Deus me deu uma palavra, pega as coisas e volta para o Brasil. Eu falei, quando, Deus? Só que quando ele falou isso, estava tudo bem. Porque quando Deus fala e você está na pior, é muito bom. Porque Deus te dá uma direção quando você está mal. Aí você fala, poxa, me tira daqui, Deus. E quando está tudo nos sonhos, você está vivendo o que você sempre quis e Deus fala, sai. Primeiro que você acha, é o diabo tentando me enganar. Mas a voz de Deus é inconfundível, porque ela traspassa todos os pensamentos. Você não consegue nem pensar em outra coisa. Você fala, é Deus falando, não tem jeito. Eu falei, quando? Ele? Imediatamente. No outro dia, o único voo, eu falei, Janine, vê um voo para essa semana. O único voo que tinha era saindo no outro dia. Logo depois de entrar um lockdown nos Estados Unidos por causa do Covid, foi no início do Covid, e a gente não ia ter como se movimentar. Então, no outro dia, cada um pegou uma mala e voltamos para o Brasil. No outro dia, fechamos a casa, fechamos tudo, acabou, voltamos. Quando eu pisei aqui, falei, Deus, me dá um sinal que tu estás comigo. Me dá um sinal que isso aqui não é uma loucura. Toca o meu telefone, era uma TV aqui do Brasil dizendo, Tiago, você está disponível amanhã às 10 para vir aqui na emissora? Porque nós queremos entrar ao vivo contigo por 2 horas. Foi a primeira vez que eu fui numa rede nacional e fiquei 2 horas falando. Aquilo ali me colocou em lugares muito estratégicos depois. E se eu não tivesse obedecido e voltado, lógico que Deus não me trouxe por causa dessa entrevista, me trouxe por causa de várias outras coisas que aconteceram. Mas aquele foi o sinal que eu pedi a Deus, e Ele me deu. E eu só fui, não porque eu era bom, mas porque eu estava Porque se eu não fosse, o programa ia deixar de ir ao ar? Se eu não fosse, alguém melhor do que eu iria deixar de ir? Não, ia tudo acontecer. Mas foi quem estava Foi quem estava disponível. Você pode não ir na primeira oportunidade, você pode não ir na segunda oportunidade, você pode não ir na terceira oportunidade, mas chega uma hora que a disponibilidade começa a fazer você ser visto. Chega aqui e começa a ser disponível. Você sempre é o que está pegando a água, você é o sempre que está... Não, deixa que eu pego aqui para o senhor. Não, deixa. Você está sempre disponível. Chega uma hora e fala, rapaz, quem é esse cara? Você pode ter menos R$1.000 na conta. Quem está com menos 1.000 aqui? Levanta. Pô, parece que Deus está falando comigo, pastor. Você está desviando até o número. Você pode não ter nenhuma formação acadêmica. Você pode ser filho de ninguém. Você pode achar que é a pior pessoa do mundo. Se você está disponível, você começa a ser observado. Observada. E em Lucas 14, nós vamos entrar numa história muito interessante. A partir do versículo 16. Lucas 14, a partir do 16. Porém, ele lhe disse, um certo homem, isso aqui é Jesus falando, Jesus está explicando várias coisas sobre o reino de Deus, tá? Em todo Lucas 14, ele está contando parábolas, está contando histórias, está repreendendo os discípulos, é um capítulo muito interessante do Evangelho de Lucas. E quando chega no 16, ele vai contar uma história. Jesus vai contar uma história e ele fala o seguinte, um certo homem fez uma grande festa, um grande banquete, um grande jantar. Eu não sei se você tem costume de ir a jantares, mas cada vez que você vai se destacando em algo que faz, para mais jantares você é convidado. Então, por exemplo, profissionalmente você começa a se destacar,
as pessoas começam a te convidar para jantares. É impressionante. Ou seja, eu fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, então nunca tive costume de ir a jantar. Nenhum, nunca fui. Na minha fase de criança, adolescência, juventude, não tinha ideia do que era isso. À medida que eu fui me destacando profissionalmente em algumas coisas, à medida que você vai conseguindo alguns tipos de destaques, as pessoas vão te chamando para jantares. Esse jantar que eu estou falando não é você ir na casa da pessoa pedir uma pizza. É uma coisa formal. Está todo mundo preocupado com os talheres, com as taças, decoração, como o pessoal está vestido. É impressionante, é um negócio, né, que todo mundo sai para comprar roupa para o jantar, para não errar. E esse homem, ele decidiu dar um grande jantar. Ele decidiu fazer um banquete. E ele decidiu fazer um grande jantar e convidou a muitos. Convidou a quantos? Muitos. O problema é quando tem muita gente num jantar que você fica preocupado, será que vai sobrar para mim? Esses dias eu fui numa festa, né? E aí quando eu saí, a Janine falou, Tiago, você viu a briga que teve na festa? Eu falei, Janine, eu estava tão focado na bolinha de queijo que eu não vi nada. Eu sei que eu comi umas 200 bolinhas de queijo, isso eu lembro. E ele convidou muita gente para esse jantar. Na hora da ceia, ele mandou o seu servo dizer aos convidados, podem vir, porque tudo está preparado. Ou seja, imagina o trabalho que deu para o homem fazer um jantar, uma ceia para um monte de gente. Por algum motivo ele queria celebrar, ou ele queria simplesmente reunir as pessoas, mas ele convidou, segundo a Bíblia, muita gente. E na hora do jantar, o servo saiu, gente, está na hora, vamos para o jantar, está tudo preparado. Os cozinheiros já prepararam, os garçons estão a postos, a mesa está linda, a decoração está perfeita. Agora vocês podem vir para o jantar. E todos começaram a dar uma desculpa. Todos começaram a dar uma desculpa. Geralmente, quem não está aí disponível, não fala a verdade, inventa uma desculpa. Por exemplo, se eu quiser te chamar para jantar hoje depois do culto e você não está afim, você não fala, desculpa, Tiago, eu não estou afim. Eu não gosto nem muito de você. É assim que você fala? Fala, ih, varão, marquei hoje com a sogra, é mole de pegar ela às 9h30, não dá. Sim ou não? É assim ou não é, gente? Quando você quer dar uma desculpa para alguém, geralmente você não fala a verdade. Você fala, rapaz, até queria muito, logo hoje, eu já tinha compromisso. Se você botar a cama escondida, você vai ver ele indo direto para casa pedir comida no iFood. Não saiu contigo e vai pedir comida em casa. E aí, todo mundo começa a dar uma desculpa. E ele vai registrar cada desculpa. Você vai ver que as desculpas são listas, são desculpas boas, são desculpas válidas. Por exemplo, se eu falo assim, desculpa, quando o pastor Jairo falou, Tiago, você pode pregar domingo à noite? Eu tenho 1000 desculpas muito boas. Primeiro, eu tenho 4 filhos. Eu posso falar assim, domingo é o único dia, e é verdade, para eu ficar com meus filhos de noite. De manhã, eu já estou na minha igreja, à tarde e noite eu fico com meus filhos. Não era uma boa desculpa? Afinal de contas, a gente não ensina que família está em primeiro lugar, Deus, família. Sim ou não? Então é uma boa desculpa. Ok. Podia também falar da saúde. Por exemplo, hoje eu acordei com uma dor nas costas fora do comum, cheguei a ligar para o meu médico para ver o que podia estar acontecendo. Se eu ligasse para o pastor Jairo e falasse, pastor, o senhor me perdoa, mas eu estou com uma dor terrível e não posso ir. É uma boa desculpa? É válido? Sim ou não? Saúde, vamos considerar. Então, assim, eu já tinha desculpa da família, eu tenho a desculpa da saúde e poderia inventar mais 1000 boas desculpas. Inventar no sentido de contar uma história, ou então falar a verdade mesmo, mas que seria uma desculpa. Porque mesmo com os 4 filhos em casa e com dor nas costas, eu estou aqui. Isso quer dizer que desculpa não pode ser maior do que disponibilidade. Anota isso, por favor. Desculpa não pode ser maior do que disponibilidade. Porque desculpa a gente sempre vai ter. Disponibilidade é só para quem está decidido a avançar. Para quem está decidido a cumprir o seu propósito na terra. Versículo 18. E todos começaram a dar uma desculpa. E disse-lhe o primeiro, olha, eu comprei um campo e agora eu preciso ir vê-lo. Eu rogo-te que você me dê como desculpado. Olha, o cara realizou o sonho dele, gente. Comprou um campo,
Aí construía a casinha dele na fazenda. E aí, o dia que ele tinha que ver o campo, era o dia que o cara marcou o banquete, a ceia. Então, uma boa desculpa. Olha, eu não vou poder ir, porque eu comprei um campo. Eu não vou ficar em casa de bobeira, não. Eu gosto de você. Eu não vou nesse jantar especial, porque eu preciso ver meu campo. E ele ainda fala para o servo, olha, eu te peço, rogo-te, eu te imploro que você me dê como desculpado. Fala lá para ele que eu estou desculpado, porque é por um bom motivo. É um bom motivo. O outro disse, desculpe, comprei 5 juntas de bois e hoje vou experimentá-los. Rogo-te que me deixe como desculpado também. O outro falou, olha, eu comprei um monte de boi, gente. Você sabe que eu sou empresário, né? Então, eu trabalho com boi. Aí hoje, peguei na promoção, participei do leilão de boi, comprei 5 juntas. É de Deus. Eu não posso ir para esse jantar, desculpa ter dado a palavra que eu ia, mas porque eu estou prosperando aqui no meu negócio. Está tudo dando certo. Aqui, ó, olha os resultados. 5 juntas de bois. Você imagina que 5 juntas de boi hoje já é um dinheiro, imagina 2.000 anos atrás o quanto valia. O cara fala, estou prosperando. Então me dê como desculpado lá, fala que eu não posso ir, porque eu estou aqui focado nos meus negócios. E o outro ainda disse, eu casei. E portanto não consigo ir. Quem aqui é solteiro? Quem aqui quer casar esse ano? Quem aqui está muitos anos esperando o Senhor? Muitos anos. No dia que Deus te entrega, do nada surge um jantar. Aí tu fala, não, Satanás, no dia do meu casamento, não. O que você vai falar? Casei e não posso ir. Você sabe que tudo que está na Bíblia não é por acaso. Se você pegar cada desculpa que deram aqui, são as desculpas que de forma metafórica a gente dá sempre para Deus. Eu vou ler tudo para depois eu pregar. Ainda não comecei não. E voltando aquele servo, anunciou todas essas coisas ao seu senhor. Então esse pai de família ficou indignado e disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros dessa cidade e traga aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandastes e ainda tem lugar. Ou seja, chamei todos os aleijados, os mendigos, os pobres, os cegos, e ainda assim sobrou lugar. Disse o Senhor, sai então pelos caminhos e pelos valados, ou seja, pelos lugares mais feios que tiver. E força-os a entrar, porque a minha casa estará cheia hoje. Mas eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados e não vieram, jamais provará da minha ceia. Agora eu vou pregar. Grave isso. Lembra de como você era quando encontrou o Senhor. E lembra de como a gente no primeiro amor fica disponível. Como a gente está disponível para Deus? Impressionante. Tem vigília, eu estou. Pastor chamou para um mutirão, não sei o que, eu vou. Vou comer um macarrão com salsicha e vou falar, nossa, estava delicioso, porque eu estou tão feliz de estar servindo, que tudo está bom. Porque quando você está bem por dentro, tudo por fora fica bom, impressionante. Esses dias eu voltei num bairro que eu fui criado, tudo muito feio, pichado, eu olhei assim, gente, era assim. Sempre foi assim, mas por causa das lembranças boas da infância, de jogar futebol, de brincar na rua, eu não conseguia sentir essa aparência feia como hoje eu vejo. Ou seja, como eu estava bem por dentro, por fora não importava tanto. Sabe por que as pessoas se importam muito com o que se vestem, com o carro que anda? Porque por dentro tão ruim. Por isso elas se preocupam com elas e com os outros. Esse carro aí está mais ou menos desse irmão, hein? Essa roupa aí, não sei não, podia melhorar. A gente se preocupa com isso porque a gente está mal por dentro. Aí por fora, tudo começa a ficar ruim. Tudo começa a ficar digno de reclamação. Mas quando você está bem por dentro, se a pessoa está vestida, irmão, não está pelado para escandalizar, já está bom. Você reclama muito menos. Você sofre menos. E aí esse homem falou, então ninguém vai vir? Não. Então faz o seguinte, vai pelas ruas e pega os aleijados,
os cegos, os pobres. Por que ele mandou pegar essas pessoas? Adivinhe. Até hoje é assim, mas há 2000 anos era muito mais. Porque essas eram as pessoas que estavam... Onde é que estava o aleijado? No tanque, o cego, na porta do templo. A gente vê isso na Bíblia o tempo todo. Os pobres pediram em algum lugar. Ele fala, pega essas pessoas que, entre aspas, estão sem fazer nada e traz para o meu jantar. Traz os disponíveis. Já que os preparados estão ocupados, traga-me os disponíveis. Já que aqueles que eu preparei a vida toda se distraíram com aquilo que eu dei. Lembra que essas 5 juntas de boi fui eu que te dei, rapaz? Você não tinha nada quando se chegou a mim. Eu te dei sabedoria, eu te dei inteligência. Fui eu que te livrei da morte. Eu que fiz tua mulher voltar para casa e agora você está ocupado? Nunca mais vai comer da minha ceia. Fica ocupado. Esse é o problema. Quando a gente pede e Deus não dá, às vezes não é porque Ele não quer, porque Ele está tendo misericórdia. Porque se a gente tiver, a gente não vai quando é chamado. A gente fica ocupado com a coisa que Ele nos deu. Ah, não. Ele me deu o ministério vai tirar meu tempo com Deus? Ele me deu família e minha família vai tirar meu propósito? Então, quando eu recebi a ligação, o pastor falou, vem, eu vou porque o meu propósito é levar a palavra. Eu sou um mensageiro de boas notícias. Então, eu falo para minha família, espere um pouco, porque agora eu vou cumprir o meu propósito. Porque aquilo que Deus me deu não vai me distrair, não vai roubar minha disponibilidade do chamado que Ele me entregou, que é o mais forte. Eu estarei disponível até os últimos dias da minha vida. Se tem vigília, eu vou. Se tem que fazer... Hoje eu começo 7 dias de jejum e oração, 3 horas da manhã orando. Porque eu sou espiritual e santo? Não, ao contrário, não gosto de acordar de madrugada. Sou nada de espiritual e de santo, não. Mas eu tenho um compromisso com aquele que me chamou. Eu estou disponível. Ele pediu, eu fico disponível. Então esses homens aqui, olha, o primeiro não podia ir porque estava comprando um campo. Sabe por que ele não podia ir porque estava comprando um campo? Porque era o primeiro campo dele. Porque quem está acostumado a comprar já nem aparece no cartório para registrar imóvel. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? As pessoas que vivem de renda, você acha que ela está lá agora no cartório? Registra aí meu 76º imóvel, é isso? Não, está lá sei lá, a pessoa que representa ele. Você não vê essas pessoas comprando. Essas pessoas não estão na fila pagando nada. Isso quer dizer que era o primeiro campo dele, por isso que ele estava todo animadinho. Ou seja, na primeira bênção, Deus chama e ele já está ocupado, na primeira. Não vai receber nem a segunda mais. Tem gente que começa a se distrair lá para a terceira bênção, tem gente que na primeira já está ocupado. Ih, Deus me abençoou, já não posso ir. Já não estão mais disponíveis como antes. Mas eu vim aqui para te lembrar que Deus está muito mais preocupado com os disponíveis do que com os preparados. E muitos preparados no futebol não vão entrar na Copa esse ano. E muitos chamados no mundo espiritual não serão escolhidos também. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque não é pela capacidade, é pela disponibilidade. Samuel foi muito ou pouco usado por Deus? Profeta Samuel, muito. Porque Deus vai te usar no limite, anote isso. Deus vai me usar no limite da minha disponibilidade. Quando desde pequeno eu estou, fala Senhor que o teu servo ouve. E aí você vai ver Samuel velho, Deus mandando ele, sai daí, vai para lá, ele pegava e ia. Ele velho ainda estava disponível ao Senhor. Ele jovem, menino era disponível, ele velho era disponível. Quando ele era mais velho, ele era mais preparado, mas quando ele era menino, ele não tinha preparo nenhum e ainda assim estava disponível. O que manteve Samuel do início ao fim, brilhando a glória de Deus, não era a capacidade, não era a unção, não era o chamado, mas a disponibilidade que ele tinha com Deus. E muita gente abre mão de algo que qualquer um aqui pode ter. Se tem algum deficiente, o aleijado, se tem algum pobre, eu não posso ser muito usado porque eu não tenho muito dinheiro, estou até devendo. A disponibilidade não dá para dar desculpa porque ela pertence a todo mundo. Negros, brancos, cristão, judeu, o que está acima do peso, o que está no peso, na dieta, o que se converteu ontem, o que está 20 anos convertido, não tem exceção.
Todo mundo pode estar disponível para o que quiser. Afinal de contas, as pessoas podem ser donas de muita coisa, mas do teu tempo, você é o dono. Você determina a hora que vai sair daqui, é você que vai colocar o despertador para despertar a hora que você quiser ou tem que acordar amanhã. Você é dono do seu tempo. Então você comanda a sua disponibilidade. E a gente deixa de ser disponível para o que é importante quando as coisas que a gente recebe, porque acreditou em Deus no início, se tornam mais importantes do que está disponível para Ele. E às vezes a gente se distrai com as próprias coisas. A família foi Ele que deu, a gente distrai e não está mais disponível. Os recursos, a empresa, o primeiro foi um campo, ou seja, ele começou a prosperar. O segundo foi os negócios, os bois. O terceiro foi a família, o casamento. Um sonho de muita gente. É meu sonho. Poxa, eu vou ter que abrir mão do meu sonho porque você me chamou logo na semana que eu me dei bem? Ainda tem outra coisa. Tem coisa que parece que você está se dando bem e Deus está pedindo para você não ir porque Ele quer te livrar de algo que você não viu ainda. Aí você fala, não, isso aqui é bênção de Deus. E nem para o livramento você está disponível. Nem para o livramento você está disponível. Aí é difícil. Então eu venho aqui nessa noite te trazer uma notícia. Deus quer muito te usar. Não importa o seu passado, não importa de onde você veio, não importa o nível da sua preparação, porque isso Deus dá no caminho. Deus, quando começa a falar com Samuel, como eu já repeti aqui, ele não era preparado, mas no caminho ele foi preparando. Ou seja, não importa nada, só importa se você quer, se você está disponível para ser usado por Deus. Sabe por quê? Se você for muito preparado, formado em Harvard, 3 doutorados, 8 idiomas, o que você vai precisar para exercer o teu chamado, que, por exemplo, é a ação do Espírito Santo, isso você não aprende em Harvard, vai ter que vir aqui como qualquer um e receber a unção do Espírito Santo. Ou seja, tudo que você precisa não tem a ver com aquilo que você conseguiu com as suas próprias forças, mas com aquilo que Deus vai fazer cair do céu sobre a sua vida. No final das contas, é a disponibilidade que vai contar, porque aquilo que estiver faltando quando você se colocar disponível, Deus te dá de um momento para o outro, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono dos dons, Ele é o dono dos talentos, Ele é o dono dos chamados e propósitos. Ele distribui da forma que Ele quer, do jeito que Ele quiser, para quem Ele quiser. Então, se você está disponível, você pode ser um alvo da ação divina nessa noite. Se você está disponível, você pode ser um alvo do agir sobrenatural de Deus nessa noite. Se você está disponível, pessoas que estão há 20 anos se preparando para o ministério vão ter que sentar para te escutar, porque ele ficou tão ocupado com a preparação que esqueceu de ficar disponível para ser usado. Você começou agora e já está sendo usado. Uma vez eu desci de uma plataforma e um senhor veio falar comigo, um homem respeitado aqui no Brasil. E ele falou para mim, me explica, porque eu, com a idade que eu tenho, com a autoridade que eu criei, eu estou sentado aqui te escutando. Eu falei, não sei, senhor. Ele falou, porque eu fiquei muito ocupado com os afazeres da vida. Eu fiquei tão ocupado com os afazeres que o próprio Deus me deu, que eu não tive tempo de fazer o que você começou a fazer. E agora eu estou escutando você. Não porque você é melhor do que eu, mas porque você estava disponível e eu estava ocupado. Deus não está interessado no melhor, Ele está interessado no disponível. Se fosse pelo melhor, eu não poderia estar aqui. Se Deus estivesse interessado no santão, eu não poderia estar aqui. Se Deus estivesse interessado no que faz tudo certo, eu não poderia estar aqui. Eu estou convencido pela palavra que Deus está interessado nos disponíveis e o resto Ele vai tratando. Tiago, eu tenho muita coisa, Deus vai tratar e Ele sabe tratar, fica tranquilo. Sabe tratar. Tiago, eu não tenho capacidade, fica tranquilo também, que Ele sabe te colocar nos treinamentos da vida. Você aprende. Tiago, eu sinto que eu não sou nada. Não, na verdade nós não somos nada mesmo, a gente não tem que se sentir importante mesmo não.
Não é que você sente que não. Eu sinto que eu não sou nada. Nós não somos nada. Não sabe nem a hora que vai morrer, como é que você é alguma coisa. Não sabe nem se vai estar vivo amanhã, nós não somos nada. A única coisa que eu posso fazer é me colocar disponível e falar: Deus, pela sua misericórdia, me usa conforme a sua vontade. E quando eu sou convocado por algo que tem a ver com o meu propósito, eu crio tempo para aquilo ser realizado. Eu estava esses dias saindo de um evento, muita gente querendo tirar foto, muita gente em volta, e um cara falou assim: eu posso orar por você no meio da multidão? Aí todo mundo estava me olhando e falou: ai meu Deus, vai parar. Se parar, todo mundo cerca em volta. Eu parei, falei: pode orar. Pode orar. Porque eu sempre vou criar um tempo para fazer aquilo que eu sei que Deus quer de mim. Todas as coisas vêm de Deus? Sim ou não? Claro, gente. Alguém tem dúvida? A vida vem de Deus, a capacidade para pensar, raciocínio, sabedoria, o dom de adquirir riquezas. Você vê gente que tem muito dinheiro, mas não serve a Deus. Mas foi Deus que deu o dom para ele. Se ele não se converter, ele vai morrer e vai pelo caminho de todos os mortais que não aceitam Jesus. Mas aqui na terra ele soube fazer dinheiro, e tem muita gente que vai morrer e vai para o céu porque serviu a Deus e não teve aqui na terra, porque não usou o dom de adquirir riquezas. Correto? Porque tem pessoas que recebem um dom, um talento, mas não ficam disponíveis para aquele dom. E a maioria das coisas que você quer e precisa estão escondidas no dom que você não está usando. E não está usando porque não acredita, porque o dom não tem como desacreditar, está dentro de você, você sente ele. Você só não está disponível para aquilo. E eu comecei a me colocar à disposição do dom que Deus colocou em mim. Então hoje, por causa dos resultados, eu consigo mensurar algumas coisas. Mas e no início, quando você não tinha ideia do que ia acontecer e ainda assim fazia? Eu não tinha ideia se Deus ia me usar ou não, ainda assim eu ia pregar. Eu não tinha ideia se as pessoas queriam escutar ou não. Eu não tinha ideia se a minha teologia era boa ou não. Eu não tinha ideia de nada. Hoje eu consigo mensurar algumas coisas. Mas e no início? Eu só fazia porque eu era disponível. E porque eu reconheço que todas as coisas que eu tenho vêm de Deus. Agora pense comigo no jovem rico. Lembra do jovem rico? Ele chega perto de Jesus e fala: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? A pergunta dele armou contra o próprio destino dele. Se ele tivesse ficado calado, era pior do que fazer a pergunta errada para a pessoa certa. Porque ele vai perguntar de vida eterna para o dono da vida eterna. E você não pode perguntar algo para o dono da coisa se você não está disposto a perder o que precisa ser perdido para ganhar o que você perguntou. Aí Jesus: ué, observa os mandamentos. Ama Deus, ama teus irmãos, honra teu pai e tua mãe, não rouba, não foi. Ele falou: isso eu tenho observado todos esses mandamentos desde a minha mocidade. Ou seja, sabe o que o jovem rico está falando? Eu sou crente. Ou quem é do mundo guarda os mandamentos? Sim ou não? O jovem rico está falando: você está falando com crente, meu filho. Eu guardo todos os mandamentos, não dou mole com nenhum. Jesus: ué, então só uma coisa te falta. Pega a tua riqueza, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. A gente esquece, a gente foca tanto na riqueza que a gente esquece que a ordem, na verdade, é: se desprende de tudo que te prende, fica disponível, que o que está te prendendo é a riqueza, e vem me seguir. Jesus não está mandando ele jogar fora a riqueza porque riqueza é ruim, e sim porque era aquilo que estava deixando ele preso e indisponível. Ele falou: então só uma coisa, já que você perguntou, eu não ia nem te perturbar não, mas já que você perguntou, eu te digo, o que está te faltando é vender tudo que você tem, entregar aos pobres e me seguir. A Bíblia diz que o jovem rico baixou a cabeça e saiu muito triste porque ele era dono de muitas terras. Você imagina como foi a vida desse homem depois? Porque quem tem muito dinheiro, ele quer usar o dinheiro para comprar influência, é muito normal. Porque o dinheiro, depois de um certo valor, não faz mais efeito. Quanto é que é a escola mais cara de São Paulo?
Vamos supor que seja 10 mil. Quem ganha 100 mil por mês pode pagar essa escola? E quem ganha 1 milhão? E quem ganha 20 milhões por mês? E quem é bilionário e ganha mais de 1 bilhão por mês? Pode pagar? Então você está querendo dizer que quem ganha 100 mil, ou seja, o diretor de uma instituição, o diretor tal, o filho dele vai estudar na mesma escola que o bilionário? É. Vamos falar de restaurante? Qual é o prato mais caro no restaurante mais caro de São Paulo? Vamos chutar R$400. Quem ganha 100 mil pode pagar? Não. Quem ganha 10 mil pode pagar um prato de 400? Sim ou não? Quem ganha 2 milhões pode? E por aí vai. Chega depois de um valor, que o dinheiro é só número, porque comprar é só ter um valor certinho ali. Você vai viajar para outro país, você vai na classe executiva, na primeira classe, vai o bilionário aqui do teu lado, se ele não tiver o próprio avião, e você que comprou na milha, tá do lado do cara. Ele vai de mão dada assim, ó, passa um som aqui, jovem. Porque o dinheiro tem suas limitações, o dinheiro só compra mais do mesmo. O dia que você tiver dinheiro para comprar teu avião, a única coisa que você vai poder comprar depois é outro avião, porque não existe foguete. Até existe, você não pode comprar. Não tem para onde ir, né? Vai até comprar, não vai para onde? O dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou comprar um foguete, vou botar minha sogra dentro e falar assim: te darei a viagem que tens sonhado. Mas já estão populando Marte, falei, me disseram que estão, vamos conferir, confere lá, vou apertar o botão. Depois de um certo valor, o cara percebe, quem tem muito, percebe que já não compra o que ele precisa, então ele começa a gastar esse dinheiro com influência. Todo rico gasta o dinheiro com influência, todo. Aí ele quer começar a dar o jantar para o governador, ele quer se candidatar, ele quer que o artista famoso coma na casa dele, ele quer que o cara poste ele, ele vai comprando influência, ele vai pagando por influência. Você imagina esse jovem rico, que já tinha tudo, começar a ver, anos depois, que o homem mais influente da história da humanidade era o homem que chamou ele, vem fazer parte da minha equipe, e ele, por causa do dinheiro, abriu mão disso. Aquele dinheiro que ele tinha, que ele podia ter dado aos pobres, perdeu o valor por completo, quando ele percebeu que tinha tomado a pior decisão da vida dele. E eu não acredito que ele tenha feito por maldade, porque ele observava todos os mandamentos, diz a palavra. Ele fez por indisponibilidade, falou, não tem como. Não tem como. É muita coisa para eu resolver, muito documento para assinar todo dia, é muita responsabilidade. Às vezes você pega aquilo que Deus usou para te abençoar e cria um monte de responsabilidades em cima, justamente para você não ter tempo para fazer o que Ele vai te pedir depois. Que loucura! Onde estamos? Nessa noite eu vim aqui te desafiar a ser uma pessoa disponível. Porque quando aquele grande dia chegar, se ele tiver que chamar quem não está preparado, quem está no fim da fila e passar na tua frente porque você está ocupadinho, ele vai fazer e já provou na palavra. Já viu que no último dia está na palavra, as pessoas, Senhor, sou eu, em teu nome eu curei enfermos. Lembra de mim? 20 anos expulsando demônio na igreja, Senhor. Eu nunca te conheci. Porque no dia, ou seja, até o dia que eu te mandei o convite para as bodas, você estava disponível. No dia você não estava. É por isso que nós temos que ter muito cuidado. Porque o dia de amanhã pode nos surpreender. Nada está garantido. Tudo que eu fiz para Deus, até hoje, todas as ofertas que eu entreguei, o temor de Deus que a gente tem na nossa casa, todos os dias que eu servi a Deus até hoje, nada disso garante meu amanhã, nada. Amanhã eu vou ter que continuar trabalhando para Deus e disponível do mesmo jeito. No reino de Deus não tem garantia. Não é por tempo de expediente que Ele te honra, é por disponibilidade. As empresas podem te honrar por tempo de expediente, Deus honra por disponibilidade. E essa é a convocação dessa noite. Homens e mulheres que querem estar disponíveis de uma vez por todas para serem usados por Deus. E que se você continuar crescendo, se Deus continuar te prosperando, ao invés de se ocupar, você vai ficar ainda mais disponível. Você vai usar esses recursos para ficar ainda mais disponível. Porque quanto mais importante, isso é a lei da humanidade.
quanto mais importante a pessoa é, mais indisponível ela fica, sim ou não? Ou seja, por que você não consegue ligar agora para o presidente dos Estados Unidos e falar com ele? Porque ele é tão importante que ele está indisponível. Porque quanto mais importante, mais indisponível. Mas no reino de Deus é o contrário. No reino de Deus, o maior tem que ser aquele que serve. É o contrário. O maior deveria ser servido. No reino de Deus é o contrário. O maior é o que serve. No reino de Deus, o maior, o mais bem-sucedido é o que tem que estar mais disponível. Então eu quero profetizar sobre a tua vida que quanto mais você crescer, mais disponível você vai ficar. Quanto mais Deus te honrar, mais disponível você estará. Quanto mais Deus te levantar nessa terra, com mais tempo para Ele você vai ter. Nada vai ser impedimento ou desculpa para roubar o teu tempo e a tua disponibilidade. E quando Deus te chamar para uma obra, para uma missão, quando Deus te convocar para que teu propósito ganhe sentido, ganhe força nessa terra, você estará disponível para cumprir o que Ele pedir. Eu declaro e profetizo isso sobre a sua vida. Não vai faltar tempo para você servir a Deus. Não vai faltar tempo para você agradar a Deus. Não vai faltar tempo para você estar diante de Deus. Não vai faltar tempo para você buscá-lo em oração, em jejum. Não vai faltar tempo para você ler a palavra. Você estará disponível para cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aqueles que creem, aplaudam o Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus. Eu creio, Senhor. Eu quero orar. Mas eu quero orar, é tipo uma oração de perdão, de reconciliação, Deus colocou no meu coração, de pessoas que sabem que foram abençoadas por Deus e se fizeram indisponíveis depois. Então é tipo uma reconciliação com Deus. Deus acabou de mostrar isso. Pessoas que sabem que receberam curas milagrosas, você não era nem para estar tão bem como está fisicamente. Pessoas que estavam com problemas emocionais seríssimos e sabem que Deus interviu e colocou sua mente em ordem. Pessoas que estavam com problemas financeiros insolúveis, Deus foi lá e deu um jeito e você conseguiu sair do problema. E aí depois você ficou mais indisponível. Parece que no início da caminhada com Deus você estava disponível para tudo, agora você escolhe onde quer ir, onde não quer. Você já não se move por comando de obediência, mas pelas suas próprias escolhas. Mas nessa noite o Espírito Santo despertou e falou: nunca mais estarei indisponível para a voz de Deus. Não é uma reconciliação com Cristo, porque você não se afastou dele. É uma reconciliação com a obediência direta à voz de Deus. Se essa palavra despertou esse sentimento no seu coração, eu preciso voltar a ser disponível. Fica de pé e coloca a mão no seu coração. Porque Deus vai fazer muita coisa através da sua vida. Deus vai fazer muito através de você. Você só precisa estar disponível. Você provavelmente não é o mais preparado, a mais preparada. Não veio de berço de ouro, não tem tudo que você acha que precisaria, mas você tem tempo. E se tem tempo disponível, Deus vai te usar. Senhor, aqui estão vidas, almas, que com a mão no coração declaram que não estarão mais indisponíveis à tua voz, não estarão mais ocupados com outros afazeres, mas que o teu comando agora é prioridade. Queremos estar, Senhor, literalmente em ti, cumprir a tua vontade, o teu desejo, a tua voz. E declaramos em nome de Jesus, nós que estamos nos reconciliando, estamos aqui em reconciliação, em obediência a Deus. Nosso tempo é teu, nossa agenda é tua. Faz em nós conforme a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, Deus é fiel. Aleluia! Aleluia!